Fala galera, bem-vindos a mais um episódio e aqui hoje sem mistério, uma conversa que fazia tempo que eu queria ter. Meu amigo Monteiro aqui da GT Consórcio, meu irmão, brigadão, viu, cara? Eu que agradeço o ter convite, disponibilizado aí um tempo aí, com certeza esse tempinho que ele vai ficar com a gente aqui eu passaria um dia. Tá perdendo aqui, eu acho que uns 300 mil em venda aqui, não tá não? Nem tanto, eles esperam. Quando sai daqui vende, né? Eles esperam. Monteiro, meu irmão, brigadão, viu, cara? Eu que agradeço, cara. A gente já trocamos algumas ideias em outros carnavais, digamos assim, outras gravações, mas hoje a gente vai conversar sobre consórcio, que, segundo as palavras do Monteiro, é o dinheiro mais fácil, né, Monteiro? Eu não consideraria nem fácil, é o mais barato. Perdão, falei errado. Consórcio é o dinheiro mais barato que você pode ter. Falei errado. E outra, o sistema de consórcio é economia em síntese, na minha opinião. Acho que todo mundo que vende consórcio defende essa tese de que é economia de fato. E tem várias formas que o consórcio atende, né, Monteiro? Hoje em dia o consórcio não é usado somente para comprar um bem, né? Cara, assim, eu vou tentar resumir, que eu sei que o nosso tempo é curto, porque eu passaria o dia aqui na vossa presença conversando de consórcio. Mas assim, sempre pôde comprar carro, comprar caminhão, comprar imóveis, construir, sempre pôde, né? E faz muito tempo que eu faço operações em que o cliente tem um bem, não quer se desfazer, precisa de dinheiro para investir em outro tipo de operação, e ele precisa de um custo de dinheiro barato, pois ele tem o acesso ao banco, mas às vezes não é conveniente, os juros é muito alto. Sim. Então, assim, faz décadas que eu faço esse tipo de operação. Mas agora, com essa abrangência das redes sociais, com essa visibilidade, vamos dizer assim, dobrou o número de pessoas que virou o holofote e, cara, como é isso aí? É interessante e tal, ou seja, sempre pôde, mas para a maioria parece uma novidade. Sim. Né? Eu buscar o recurso. Para mim, inclusive, novidade. Eu não sabia que tinha consórcio tinha toda essa possibilidade. É muito normal perceber isso, entender, ver que o cliente, poxa, pode fazer isso, pode fazer aquilo, sempre pôde. Agora, claro, sempre eu digo isso, não é porque é consórcio que é tudo igual. Né, de administradora para administradora podem haver peculiaridades diferentes. Isso aqui eu posso fazer nessa, isso aqui eu não posso fazer na outra. Por isso, a conversa com o especialista é fundamental. Hoje a GT Consórcios ela trabalha com várias administradoras, né? Representa várias administradoras. Eu não vou dizer, assim, é impossível trabalhar com todas. Hoje existem muitas e tal. Mas as que eu trabalho, eu acredito que eu consiga solução para todo tipo de situação. Inclusive, eu vi nas outras conversas que a gente teve, cara, uma parada que abriu meu olho. Que é o lance de você conseguir fazer uma certa alavancagem de patrimônio, né? Mesmo para quem tá começando a vida mesmo, né, Monteiro? O cara tá trabalhando ali, ainda não tá muito bem, mas ele pode fazer um consórcio ali para ir lá na frente vender essa carta, já começar a reter ali um certo dinheiro. Cara, eu tenho uma tese fantástica para isso, vou te dizer. E eu queria ter descoberto isso anteriormente. Por mim, todas as pessoas do país e até fora pagariam um consórcio. Porque ele vai te gerar uma oportunidade em um determinado momento. Sempre vai ter alguém querendo comprar uma carta já contemplada. Ou tu vende a carta contemplada tendo uma alta rentabilidade. Ou tu compra um patrimônio e aluga ele. Ou tu vai ter uma aposentadoria imobiliária. Ou seja, ou tu sai do aluguel, de alguma forma ele vai te gerar uma alavancagem, um degrau a mais, um impulso, vamos dizer assim. E vamos lá, como é que funciona ali, por exemplo, vamos pegar o caso aqui, moleque ali, 19, 20 anos, primeiro emprego, possivelmente ganha ali um salário mínimo, né? 1.400 e pouco reais. E aí, qual seria uma boa opção para ele, Marcelão? Cara, Para já começar ali a fazer um dinheiro ali a mais. Isso, eu faria um consórcio de uma moto, ou até mesmo de um carro, porque hoje tem um mecanismo da meia parcela, você consegue encaixar num salário mínimo uma parcela tranquilamente. Hoje você paga 200, 300 reais no consórcio de um carro. Isso antigamente era impossível. Mas isso na meia parcela, né? Na meia parcela. O cara vai pagando, não vai sacrificar o orçamento dele, às vezes ele ainda está morando com os pais, ele tem essa possibilidade de separar esse dinheiro. Claro que exige uma organização financeira e um desejo de lá na frente, né? Então, assim, e por ele estar só pagando, ele pode contemplar rapidamente e aí já ter uma rentabilidade, ele pode ter o primeiro veículo dele, ou seja, é o primeiro passo, né? Ou então, se ele não quiser o veículo, ele pode, como a gente falou, vender essa carta, né? Nossa! Ó, só para se ter uma ideia,
existem rentabilidades de 5.000% numa carta contemplada. Caramba. Que tipo de investimento vai gerar isso? Claro, precisa ter um pouco mais de sorte, mas, obviamente, existe sim. Né? Existe todo tipo. O mercado é muito aquecido. Quando você vai pegar uma carta contemplada, em 80% dos casos, ela é muito mais barata que um financiamento. Ela só é um pouco mais cara do que um consórcio convencional, então vale muito a pena. Eu posso fazer um consórcio sem estar ali com bala na agulha para dar um lance? Porque o lance é o que vai antecipar a sorte, né? Digamos assim. Deve. Hoje tem um mecanismo de você usar a própria carta como lance. Aí as pessoas, mas todo mundo oferta. Todo mundo quem? Né? Então, assim, no sorteio vai participar todo mundo que está em dias. Mas no lance fixo, que eu posso descontar da minha própria carta, vai participar 20%, 30%, 40% do grupo, não sei. E quanto mais antigo esse grupo for, menos gente tem participando. Ou seja, a minha chance é muito maior do que a de um sorteio. Então, tipo assim, Marcelo... E eu vou concorrer ao sorteio e ao Sim, lance. Concorre nos dois. Claro. Né? Então, por exemplo, o cara faz uma carta de 50 mil, digamos aí o lance vai... Um lance bom para contemplar seria... Tudo 20, depende do prazo, Thales. Quanto maior o prazo, maior vai ser o lance. E quanto menor o prazo, menor vai ser o lance. Por quê? Num grupo de prazo maior, tem mais gente com dinheiro, mais gente, né? Ou seja, e aí isso vai diminuindo conforme o passar dos meses. Mas existe uma pegadinha, inclusive essa semana um cliente meu veio me contar, ele fez o consórcio em 60 meses, mas ele entrou num grupo com 3 assembleias. Ou seja, se o prazo máximo do grupo era 90 meses, ele podia ter entrado no grupo com 30 assembleias, já que ele fez em 60 meses. Mas o vendedor disse, não, eu vou encaixar ele aqui, não teve a preocupação. Ele perdeu aqui mais de 2 anos que poderiam fazer uma tremenda diferença. Em 30 meses, um grupo deixa de entregar 2, 3 bens para entregar 15. A chance do cara é muito maior num grupo desse. Ou seja, sensibilidade do vendedor. Então tem dessas pegadinhas também. Tem que ficar antenado. Mas, por exemplo, aí, nesse consórcio com o lance já dentro da carta, o cara faz ali 50 mil, digamos que ele vai dar 20 de lance. Quando ele for contemplado, ele vai 30 mil pro bolso dele, né? É isso, né? Se o lance embutido for os 20 mil, ele pode pagar e receber os 50, ou ele pode descontar do crédito e receber 30. Pode. Né? E ele também pode somar o lance embutido mais os recursos próprios que ele tiver. Geralmente as pessoas fazem isso. Vou dar um exemplo muito simples. O cliente tinha 30 mil para tirar um carro de 90, certo? 33% de lance, vamos dizer hipoteticamente. E a gente olhou o resultado da Assembleia saindo com 45, 48. Disse, cara, tu não vai conseguir contemplar. Mas se tu fizer uma carta de 120 e a gente ofertar 60, aí ele disse, não, peraí, Monteiro, eu nem preciso dos 120, nem tenho 60. Tudo bem, deixa o padre rezar a missa. Né? Então, assim, quando eu oferto 50%, 60 mil, eu já passei do percentual que está saindo do grupo, eu tenho uma possibilidade imensa de contemplação, e aí eu pago os 30 mil que eu tenho e desconto 30 mil da carta, Sim. que era 120 e vira 90. Eu dei musculatura ao meu lance, eu consegui contemplar. Sem afetar muito na parcela, né? Fica pra Aí tem gente que vai dizer, eu não gosto de usar o lance embutido porque eu vou pagar a taxa de administração em cima daqueles 30% ou 25% a mais. E o custo-benefício de tu tirar o carro? Isso aqui é irrisório. Não, na maioria das vezes. E outra pessoa, se tá sem bala na agulha, né, bicho? Então, assim, sabe? Compare com o financiamento. Essa é a grande jogada, né? Eu estou dando 30 e recebendo 90. No financiamento é como? Em tese é isso. Poxa, o financiamento está melhor do que o consórcio. Faça. É dificílimo isso acontecer, né? Ou seja, tem grupos, tem administradoras que não têm um lance embutido. Eu não posso usar, só posso usar recursos próprios. E o lance é 40%, 50%. Não tem lance de 20%. Por quê? Adaptação. As pessoas estão vendo que não tem lance embutido e tem aquela concorrência e acaba o lance inflacionando. Isso é natural. Entendeu? Ô Marcelo, a gente estava conversando aqui antes, você falou que teve um caso esse fim de semana de um cara, né, lá no seu canal do YouTube, que o cara chegou trazendo um problema, né, que foi uma parada meio pesada. Rapaz, eu ainda tô mal com essa história, sabe?
Eu prometi para esse cara que eu ia até fazer um vídeo sobre isso no canal. Olha só. Ele tinha um imóvel em determinado estado aí da federação. Eu não vou citar o nome, né? Enfim. E aí ele achou um cara vendendo uma carta contemplada de 500 mil. A entrada era 200. O cara querendo dar um conforto maior, uma casa melhor. A mulher grávida e ele com um filho pequeno. E essa casa, que custava 230 mil, estava alugada. Ele tinha a renda dessa casa. Certo? Ele vendeu a casa. Ficou com 30 mil no bolso, deu 200 mil pro cara, o cara desapareceu. Era vendedor. Um cara que apareceu nas redes sociais dizendo que tinha a carta contemplada. Ele não entrou em detalhes. Depois disso, o cara arrasado, morando de aluguel, pagando R$3.500, e não tinha mais a casa, não tinha mais o rendimento e nem tinha a casa maior, que seria a casa nova. Aí ele disse, Monteiro, mas aí é só o começo. Eu estou te procurando porque eu senti confiança em você, eu vi que você fala a verdade, eu preciso de uma orientação, eu preciso comprar uma carta de crédito contemplada, eu preciso estar numa casa de 500 mil e eu tenho 30 mil. Eu disse, meu irmão, você não vai conseguir em hipótese alguma contemplar uma carta de 500 mil com 30. Pois é, eu já pensei em financiamento, eu disse, faça o financiamento, coloque a sua família dentro do imóvel, se você tem esse financiamento já aprovado. Faz um consórcio paralelamente com a meia parcela, vai pagando ali, uma hora você vai ser contemplado, você quita o financiamento. A conta vai ficar bem interessante lá na frente. Mas agora você tem que estancar o sangramento. Monteiro, inclusive, o cara me passou uma proposta aqui. Proposta? Me manda aí, ele me mandou uma simulação. Cara. Mas o mesmo cara que estava vendendo. Outro. Ele nessa busca achou um vendedor de fato. Do consórcio. Um consórcio tradicionalíssimo. Peraí, ele achou um vendedor ou um vendedor? Um vendedor. Mais um. Embaçado. Consórcio tradicionalíssimo, respeitadíssimo. Certo? Que o slogan dessa marca é gerar encantamento. Aí o cara quis gerar encantamento para ele. A proposta, 2% de taxa de adesão. Certo? Com parcela integral, ou seja, parcela cheia. Isso só beneficia uma pessoa e todo mundo já sabe quem. Um grupo em 240 meses, ou seja, um grupo começando. O cara dizendo que só com o lance embutido, ele ia tirar em menos de 6 meses, porque só tinham 20 pessoas ofertando o lance. Ou seja, cara, se eu tivesse na presença desse cafajeste, meu amigo, você não escutou a história do cara, não. Você não entendeu que o cara está destruído, fragilizado. Cadê sua responsabilidade social, meu amigo? Você tem que sabe? Cara, meu Deus, chutando o cara no chão. Eu disse, cara, não vai nessa não, isso não vai dar certo. Mas, Monteiro, o cara disse que... O cara querendo, sabe, naquela necessidade, Sim. Ele acredita. Cara, tu vai arranjar outro problema para tua vida, senão eu te vendi. Eu estou dizendo para tu não fazer, nem comigo. Ou seja, sabe, cara, é de uma maldade. Mas ele escutou, né? Escutou, não fez, recuou e tal. Disse, não, Monteiro, eu vou procurar o financiamento. Vá, meu irmão. Vá. Se um dia precisar fazer o consórcio, eu estou aqui e tal. Ou seja, você tem responsabilidade com as pessoas. Cadê a humanidade? É isso. Cadê a sensibilidade? Quer dizer, um cara desse está longe de ser humano, entendeu? Uhum. Poxa, bicho, o cara já teve um problema desse. Aí eu me pergunto, se fosse com teu irmão, com a tua irmã, com teu pai, com a tua mãe, tu queria destruir o mundo, porque Sim. Mas tu tem coragem de fazer com os outros. Eu até entendo, Thales, que existe um lado de, eu preciso bater meta, o meu gerente está em cima de mim, meu irmão. Vá trabalhar, vá oferecer. Quem mais oferece, mais tem chance de vender. Você não precisa fazer isso não, cara. Você está atrapalhando a vida das pessoas. Ou seja, isso me deixou muito mal, sabe? Eu me sensibilizei mesmo com isso, porque eu tenho uma longa história, eu não tenho ninguém para falar que um dia eu fiz isso com alguém. Quem quiser pode se manifestar aí. Não tenho. Pelo contrário, eu perco o negócio, mas não perco o amigo. Exato. Eu acho que é para isso que nós somos o condutor do negócio. É a gente quem conduz a venda é o vendedor, cara. Total. Eu tenho poxa, o Thales, cara, muito obrigado, tu me ajudou, me deu as orientações. Isso é que é satisfatório. Né? Sim, total. Enfim,